O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Ultimamente vejo vários vídeos de religiosos do cristianismo aqui mesmo no YouTube, cada um tentando encontrar um culpado, ou melhor, um grupo de pessoas que seriam os culpados pela tragédia das chuvas, ou melhor, das cheias no Rio Grande do Sul. Até pastores renomados que têm igrejas lotadas pregam nos seus púlpitos ou publicam vídeos aqui no YouTube dizendo que a culpa da tragédia do Rio Grande do Sul teria sido pelo facto do Rio Grande do Sul, segundo eles, albergar um maior número de ateus e de religiões de matriz africana, como é o caso do Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda, muitos avançam até o Espiritismo. E isso preocupou-me bastante, pois essa crença é perigosa demais, tanto para o desenvolvimento intelectual de uma nação, assim como para a garantia de direitos fundamentais e até mesmo para a integridade física dos visados. E se você ainda não enxergou até que ponto essa crença pode ser perigosa, assista esse vídeo até ao fim. E para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, da prisão que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você dos deuses e dos diabos que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Então inscreva-se no canal, deixa aquele like maroto, ative o sininho para receber notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. Compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber se este vídeo agregou algum valor em você. Pois é, meus amados, com tantos pareceres técnicos-científicos aqui mesmo na internet, até o PSIO de Angola, aqui de África, já conheço as causas da tragédia do Rio Grande do Sul, mas há pessoas ainda adultas, muitas delas com títulos de doutores, preferem abandonar toda a racionalidade para partir para a ignorância e explicar o desastre do Rio Grande do Sul através da mitologia, meus amados, através da mitologia. Vamos ouvir alguns deles. É importante nós sabermos nesse momento que nada do que está acontecendo é culpa de Deus, mas é culpa do pecado que está no coração do homem. E esse pecado afetou também a natureza, todo esse mundo à nossa volta. É isso que a Bíblia diz. É claro que não é culpa de Deus, do pecado, tampouco do diabo. O Deus de Israel é um personagem do livro de mitologias hebraico-cristã. É uma invenção dos hebreus. Portanto, a morada do Deus de Israel não é no céu. O Deus de Israel apenas vive nas mentes dos crentes dementes. Mas já que preferes partir para a ignorância mitológica, vou falar a tua língua para me poderes perceber. Primeiro, o culpado não pode ser o pecado. Sabe por quê? O pecado não é um ente com personalidade jurídica, logo é inimputável de culpa. Dizer que o pecado é culpado é análogo a um pai, por exemplo, envenenar um bombom, dar propositadamente esse bombom envenenado a uma criança e quando a criança comer e morrer, dizer que o veneno do bombom é o culpado. O culpado não é o bombom, gente. O culpado é o pai que deu à criança este bombom envenenado. O que Deus fez com o homem não é diferente. Deus criou o homem e a mulher inocentes, sem noção do bem e do mal. Colocou eles num jardim, plantou uma árvore de frutos envenenados no jardim e mandou o seu amiguinho, sim, o seu amiguinho, Satanás, o diabo, lhes dar o fruto envenenado. E aí o pecado entra no mundo. Quem é o culpado nesta história, meus irmãos? Quem é o culpado, meus amigos, meus amados? Quem é o culpado, gente? O culpado do pecado é Deus de Israel. Amados, o pecado não é o culpado é o Deus de Israel que supostamente inventou o pecado, inventou ou criou o pecado. Mas aí você vai me dizer, não, mas a árvore estava no jardim do Éden para que Deus testasse o homem, porque o homem tinha livre-arbítrio. Livre-arbítrio, amado. Amado, em 1985 a Microsoft tinha de lançar o Windows 1, que era um sistema operacional muito lento, com uma interface ruim, travava com facilidade e por isso hoje em dia já não existe, já não roda em nenhum computador.
De lá para cá, a Microsoft vem sempre fazendo testes de melhoria e hoje estamos no Windows 11 e com certeza haverá mais versões de melhoria. Eu entendo que a Microsoft tenha feito projetos fracassados e que tenha de fazer testes para melhorar os seus projetos. Afinal, eles nunca disseram que eram perfeitos, que eram onipotentes, que eram oniscientes, que eram onipresentes. E por isso, até agora não fizeram um Windows perfeito. Eles continuam a trabalhar para aprimorar os seus softwares cada vez mais. Agora, a ideia de Deus criar um homem perfeito e depois ter que testar é absurdo. É um absurdo isso, meus amigos. A ideia de Deus criar um homem perfeito e depois ter que testar não é compatível com a omnipotência, não é compatível com a omnisciência, tampouco é compatível com a onipresença, que são os atributos que a Bíblia diz que Deus tem. São os atributos que a Bíblia defende que Deus tem. A omnipotência de Deus faz dele todo-poderoso. E assim sendo, nada, absolutamente nada pode acontecer que não seja a sua vontade. Pois se algo acontecesse que não fosse a sua vontade, Deus não seria todo-poderoso. Logo, a queda do homem através do pecado foi pura vontade de Deus. A omnisciência de Deus, ou presciência de Deus, faz dele conhecedor do passado, do presente e do futuro. Logo, Deus sabia desde a eternidade que o homem pecaria, e essa era a sua vontade. A omnipresença de Deus faz dele presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Logo, Deus estava presente quando o homem pecou e não impediu. E por que não impediu? Porque essa era a sua vontade. Assim, tendo Deus esses três atributos e ainda assim o homem pecar, apenas podemos chegar às seguintes conclusões. Deus não existe. Pois se existisse, então não seria todo-poderoso. Se existisse e fosse todo-poderoso, então não seria amoroso, nem se importaria com o homem. Seu apreço pelo homem seria menor do que o apreço que os homens têm pelos seus animais de estimação. Pois quem é o homem que dá comida envenenada ou que afoga na água o seu animal de estimação, como Deus supostamente fez em Gênesis 7. Deus é fruto da mitologia hebraico-cristã. Pastor Antônio Júnior, você foi refutado com sucesso. Agora vamos ouvir o parecer de um religioso, um doutor que preferiu também partir para a ignorância mitológica. Eu vou dizer que talvez isso aconteceu no Rio Grande do Sul para que se manifestasse ali a glória de Deus. Como, Rodrigo, poderia manifestar a glória de Deus nessa tragédia? Queres saber como, Rodrigo Silva? Esta tragédia apenas aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus nas mentes daqueles que estão infectados pela religião cristã. Eu sei onde você se baseou para dizer esta besteira. Foi em João, capítulo 9, versículo 1 e seguintes, que conta a história de um cego de nascença e perguntando aos seus discípulos se o facto dele ter nascido cego era por causa do pecado dele ou do pecado dos seus pais. E Jesus respondeu que não eram seus pais que tinham pecado, nem ele, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Este é mais um texto que mostra o caráter perverso de Deus, que faz um homem nascer cego e viver nas trevas durante quase uma vida inteira, apenas para mostrar o seu ego, o seu poder e a sua glória. Sinceramente, eu já estudei os deuses da mitologia da Mesopotâmia, os deuses da mitologia da Babilônia, da mitologia assíria, da mitologia grega, da mitologia romana e muitos outros deuses. Mas nunca encontrei um Deus tão megalomaníaco, um Deus tão sanguinário, um Deus tão possessivo, um Deus tão carente. Nunca vi um Deus tão ditador, um Deus mais psicopata, injusto, um Deus mais egoísta que o Deus da mitologia hebraico-cristã. O Deus de Abraão, o Deus de Israel, esse mesmo que é descrito na Bíblia, este mesmo, o Deus dos cristãos. Agora, Dr. Rodrigo Silva, por que esse advérbio de dúvida, talvez? Será que o teu Deus não desce para dizer exatamente a tragédia aconteceu através disso? Tem que dizer talvez aconteceu porque. Que Deus é esse? Que Deus onipotente é este, que é incomunicável, que deixa os seus filhos na sua especulação, que deixa os seus filhos no talvez,
Que Espírito Santo é esse que vocês têm, que não esclarece logo, que prefere deixar-vos fazer especulações? O doutor Rodrigo no vídeo continua dizendo que talvez Deus tenha feito isso para despertar os seus servos para a necessidade de pregar. Não teria sido mais inteligente e a atitude de um omnipotente se comunicasse diretamente aos seus servos que devem intensificar as pregações? Outro sim, ao utilizar o argumento da tragédia para pregar, Deus não estaria sendo ditador, como eu já disse. E os convertidos desta pregação, será que teriam mesmo livre-arbítrio defendido por ti? Ou teriam aceitado Deus por medo? Outro sim, um Deus assim seria mesmo amor? Rodrigo Silva, como o doutor já ouviu falar de aquecimento global, que tal de consequências da ação humana sobre a natureza? E de mudanças climáticas? Será que já ouviu também falar dos fenômenos de El Nino e El Nina? Doutor, é um absurdo com o título que você ostenta e ainda por cima doutor em arqueologia ficar a defender mitologias como essa. Isso, doutor, é um absurdo. Doutor Rodrigo Silva, você foi refutado com sucesso. Vamos ouvir mais um pastor que dá os créditos da tragédia do Rio Grande do Sul a Deus, tornando esse Deus num Deus genocida, num psicopata de alto nível. Assista o vídeo. Deus está sacudindo o Rio Grande do Sul, irmãos. Amém? Deus está sacudindo. Deus sabe onde toca. Deus sabe onde toca. Eu não vou dar crédito para o diabo, não. Eu sei que quem cuida dos filhos de Deus é Deus. E Deus tem um propósito com o Brasil. Ouviram, pessoal? Segundo este pastor, a tragédia do Rio Grande do Sul é a ação de Deus cuidando dos seus filhos. E com essa tragédia, Deus tem um propósito com o Brasil. Que propósito terrível, hein? Eu não sei se o amado tem filhos, mas tendo ou não, imagina você afogando seu filho na água como forma de cuidar deles. Imagina, eu pelo menos não queria ser filho desse Deus. Não, desse Deus não. Que pai humano que fosse, que não tem outra forma de educar os seus filhos, senão inundar as suas terras, matar os seus filhos, desabrigar os seus filhos, destruir a sua economia e principalmente matar mais de 100 de seus filhos. E não se surpreenda com esse pastor quando disse que não vai dar crédito ao diabo. O Deus da mitologia hebraico-cristã é mesmo assim. Ele não partilha as suas perversidades, nem com outros deuses, nem com o diabo. Se não lê o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, onde o próprio Deus gaba-se dizendo: "Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar-se das minhas mãos." Vê também Isaías, capítulo 45, versos 6 e 7, em que o próprio Deus de Israel gaba-se dizendo: "Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas." E o mais lamentável ainda é que os crentes acometidos com a síndrome de Estocolmo estão de acordo com esse Deus psicopata. Lamento, pastor, esse Deus não serve na nossa sociedade. Você foi refutado com sucesso. Agora vamos assistir o parecer mais mitológico de todos. O parecer mais fundamentalista, mais extremista e mais polêmico de todos, que é o parecer da empresária e influência digital Michele Dias de Abreu, que fundamentou que a tragédia do Rio Grande do Sul teria sido provocada pela ira de Deus contra as religiões de matriz africana, entre elas o candomblé e a umbanda. Preste atenção, meu caro. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. Ouviram, meus amados? Para Michele Dias de Abreu, a tragédia do Rio Grande do Sul é resultado da ira de Deus pelo facto, segundo ela, de ser o estado com maior número de religiões de matriz africana, ou seja, macumba, conforme ela diz. Já viram, amados? Será que essa mulher estudou um pouco de geografia? Terminou mesmo o ensino fundamental? Vamos lá continuar. Sim, Michele, onde é que você tirou essa informação? Quem te disse que a tragédia é fruto da ira de Deus? E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Ah, entendi.
Essas alucinações só poderiam mesmo ser fruto de profetadas, sim, de alucinações esquizofrênicas, vindas de homens que se auto-intitulam profetas. E será que essa tragédia apenas afetou pessoas pertencentes às religiões de matriz africana? Não afetou nenhum crente, nenhum devoto do cristianismo? Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto, infelizmente. Ah, percebi. Quer dizer, que Deus é tão amoroso, tão justo, tão perfeito, tão omnipotente, que mesmo sabendo que os culpados são os praticantes das religiões de matriz africana, ele inunda todo um estado, tirando os bens, desabrigando e matando também os seus filhos, os cristãos e inocentes, como danos colaterais. Fala sério, Michel. Se existisse um Deus, não seriam as pessoas que estariam a brincar com ele. O brincalhão seria esse Deus que só por ser o maior faz abuso de poder sendo um ditador. É isso. Isso chama-se ditadura. Isso chama-se ditadura. É o nome que se dá. Esse sistema recebe esse nome. Ditadura. A ferro e fogo. Pois saiba, Michel, que a ciência já havia previsto esta tragédia há quase 10 anos. Até já constava no programa Brasil 2040. É uma pesquisa simples da Google que eu fiz. Um programa de contingência que custaria aos cofres do Estado brasileiro 3,5 milhões de reais. Mas não vamos falar em detalhes isso. Agora, Michel, você foi ouvir pastores e profetas que te deram lá as suas profetadas e por isso você atraiu a ira não de deuses, mas a ira dos homens. Os homens sim são perigosos. Esses sim podem ter ira. Agora ouve o recado, resultado da ira dos homens que você atraiu, não só para ti, mas para os cristãos. Pessoal, esse youtuber realmente pegou pesado com a Michelle. Chamou ela de filha daquilo, de criminosa, mandou ela pro Carvalho, mandou ela tomar no lugar proibido e muito, muito mais. Mas é claro, tive de fazer alguns cortezinhos para não prejudicar o alcance do vídeo. Vamos assistir. Michele Dias Abreu, o recado é pra você. Você apagou o Instagram, desativou, mas Exu vai fazer esse recado chegar até você. Respeita a Umbanda, fazendo um discursinho intolerante, falando que a culpa do que tá acontecendo no Sul é porque tem muito terreiro de macumba. Primeiro, é Umbanda. Pra você é Umbanda. Umbanda é paz, amor e caridade, coisa que vocês, cristãos, não sabem o que é. É a ira de Deus que você queria, é a ira dos homens que você vai ter agora. E outra, tem um recadinho de Exu aqui pra você. Não mexa com o povo da Calunga. A cova pode ser rasa, mas a terra é profunda. Pois é, meus amados, religiões causam isso daí. Daqui a pouco são aqueles crentes contaminados com o cristianismo que vão começar a culpar e a odiar os praticantes das religiões de matriz africana por todo tipo de infortúnio. O problema é que quando se começa a procurar culpados onde não há culpados, pode-se chegar a extremos, como é o caso do Holocausto, por exemplo, de Adolf Hitler. Sabia que uma das justificativas que Adolf Hitler encontrava para subjugar os judeus era o pretexto de que eles teriam sido os culpados pela morte de Jesus e assim atrair todos os males que recaíram sobre a Alemanha, e que essa ideia teria sido inspirada em Martinho Lutero? Sim, Martinho Lutero, o grande reformador. Se não sabia, pois saiba. Os religiosos têm os seus líderes como os seus deuses, e toda a interpretação que esses líderes religiosos fizerem será aceita por eles como um decreto. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Assim, os líderes religiosos controlam o comportamento dos crentes para alcançar os seus objetivos religiosos, econômicos, até mesmo políticos. Amados, como você viu, essa tragédia não é fruto da ira de nenhum dos deuses mitológicos, nem de Zeus, nem de Baal, nem de Moloque, tampouco do Deus de Israel. Aliás, por falar de deuses mitológicos, sabia que na mitologia grega a figura de Zeus, o deus supremo do panteão grego, era o responsável pela formação de todos os fenômenos atmosféricos, tendo a capacidade de criar a chuva, comandar as tempestades, criar relâmpagos e trovões, aos quais lançava a terra conforme o seu bel prazer.
É isso aí, quando na antiga Grécia tivesse trovões, relâmpagos, tempestades ou cheias provocadas por chuvas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, concluía-se logo que Zeus estaria enfurecido com os humanos e decidiu castigá-los. Então fazia-se um sacrifício para aplacar a ira dos deuses. É triste quando hoje, em que já se pode, através da ciência, explicar-se tranquilamente a tragédia, o homem ainda recorre a mitos. Pessoal, este é o final do vídeo. Espero que seja libertador para si, pois um dia assisti também um vídeo semelhante a este. E apesar das dores provocadas pelo choque da realidade, pelo choque da verdade, aquele vídeo e muitos outros semelhantes libertaram-me da prisão, dos grilhões que é a religião. E se esse vídeo foi libertador ou mesmo inspirador para si, já sabe, inscreva-se, curta e compartilhe com os amigos.